O milagre nos olhos de Renata. Renata tinha apenas 9 anos quando o mundo começou a escurecer para ela. Não foi de repente, mas aos poucos, como se alguém estivesse baixando uma cortina preta diante dos seus olhos. Primeiro, foram as letras do quadro negro na escola que ficaram borradas. Depois, os rostos das pessoas passaram a ser manchas sem expressão. Até que um dia, ao tentar enxergar a luz do sol através da janela, ela só viu um vulto amarelado, como se estivesse olhando através de um vidro sujo. O diagnóstico veio rápido e duro: catarata congênita bilateral. Os médicos explicaram que ela nasceu com a doença, mas só agora, com o crescimento, as lentes dos seus olhos estavam ficando completamente opacas. Sem cirurgia, ela ficará cega, disse o oftalmologista, enquanto a mãe de Renata, Dona Maria, seguiu pelo corredor do hospital com as mãos trêmulas. O problema era que a família não tinha condições de pagar pelo procedimento. O pai, Senhor João, era servente de pedreiro e mal conseguia sustentar a casa com o salário mínimo. A fila do SUS era longa, e o tempo de Renata estava se esgotando. Mãe, eu não quero ficar no escuro, choramingava a menina à noite, apertando o rosto no travesseiro. Dona Maria, uma mulher de fé simples mas profunda, não sabia mais o que fazer. Até que uma vizinha, Irmã Clara, uma senhora de cabelos brancos sempre presos em um coque e saia longa até os tornozelos, bateu à sua porta com um convite. Maria, por que você não leva a Renata na congregação? Lá, os irmãos oram com fé. Deus faz milagres. Dona Maria hesitou. Ela ia à missa às vezes, mas nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Porém, o desespero falava mais alto. No domingo seguinte, mãe e filha foram juntas. A congregação cristã no Brasil ficava num prédio simples, de paredes brancas e janelas altas, sem nenhum enfeite chamativo. Dentro, os bancos de madeira estavam enfileirados, e os irmãos e irmãs, todos vestidos com modéstia, as mulheres com saias abaixo dos joelhos e cabelos presos, os homens de camisa social e calça comprida, cantavam hinos à capela, sem nenhum instrumento. As vozes se uniam em harmonia, preenchendo o salão com uma paz que Renata nunca tinha sentido antes. É bonito, mãe, sussurrou ela, mesmo sem enxergar direito os rostos ao redor. O ancião, um homem de voz serena e postura humilde, dirigia o culto com simplicidade. Não havia gritos, nem espetáculo, apenas a palavra de Deus sendo lida com reverência. Quando chegou a hora dos testemunhos, vários irmãos se levantaram para contar como Deus os tinha livrado de enfermidades, dívidas ou aflições. Renata ouviu tudo com atenção, sentindo algo aquecer seu peito. Na oração final, o ancião pediu que todos se ajoelhassem. Dona Maria segurou a mão da filha e sussurrou: Filha, vamos pedir a Jesus. Ele pode sarar você. Renata fechou os olhos, embora já não fizesse muita diferença, e repetiu as palavras da mãe. Senhor, se o Senhor quiser, pode me curar. Não houve relâmpagos, nem voz do céu. Só silêncio, e a certeza de que alguém muito maior do que os médicos estava ouvindo. Nas semanas seguintes, Renata e Dona Maria passaram a frequentar a igreja com assiduidade. Os irmãos as receberam com carinho, sem perguntas indiscretas, apenas com orações sinceras. Uma irmã, chamava-se Ana, sentava-se ao lado de Renata nos cultos e lia baixinho os hinos para ela. Outra, a irmã Laura, levava-lhe cestas de comida, sabendo das dificuldades da família. Um domingo, após a Santa Ceia, quando os irmãos, em silêncio respeitoso, partilhavam o pão e o vinho em memória de Cristo, o ancião chamou Renata à frente. Ela tremia, mas obedeceu. Ele impôs as mãos sobre sua cabeça e orou. Pai Celestial, tu que abristes os olhos do cego Bartimeu, olha para esta criança. Se for da tua vontade, restaura sua visão, para que muitos vejam a tua glória. Renata sentiu lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Não de dor, mas de uma esperança que ela não conseguia explicar. Naquela noite, Renata foi dormir como sempre, mas acordou com uma estranha claridade. Ela esfregou os olhos, confusa. O quarto não estava mais embaçado. Pela fresta da cortina, ela viu a lua cheia, nítida, brilhando como nunca. Assustada, sentou-se na cama e olhou para as próprias mãos. Conseguia ver cada linha, cada unha. Mãe? Gritou, pulando da cama. Dona Maria correu para o quarto, ainda de roupão, e parou na porta ao ver a filha olhando para ela com os olhos arregalados.
Eu estou enxergando, mãe. Tudo. O seu rosto, a parede, a janela. Dona Maria caiu de joelhos, chorando. No dia seguinte, levaram Renata ao médico. O oftalmologista, incrédulo, examinou-a repetidas vezes. Isso não tem explicação médica, admitiu, finalmente. As lentes estão claras. Como se a catarata nunca tivesse existido. O testemunho de Renata foi dado de pé, diante de toda a congregação, algumas semanas depois. Ela, agora com os olhos brilhantes e um sorriso tímido, contou como Deus a havia sarado. Não houve aplausos, apenas murmúrios de glória a Deus e lágrimas nos olhos dos irmãos. Naquele mesmo culto, Senhor João e Dona Maria pediram para serem batizados nas águas. Quando emergiram da piscina batismal, havia uma alegria que não cabia em palavras. Anos depois, Renata, já uma jovem, servia na igreja como professora da escola dominical. Sempre que uma criança perguntava como ela havia sido curada, ela respondia com a mesma simplicidade que aprendeu ali. Deus não precisa de muita coisa para fazer um milagre. Só de um coração que crê e de irmãos que oram. E era a verdade. A congregação cristã no Brasil não tinha luxo, nem fama, nem promessas de riqueza. Mas tinha algo que o mundo não podia comprar, uma fé que move montanhas, e um Deus que ouve o clamor dos humildes. Para Renata, a lição ficou gravada não só nos olhos, mas na alma. As maiores bênçãos chegam quando menos esperamos, mas sempre no tempo certo de Deus. E isso, ninguém, nem mesmo a escuridão, poderia tirar dela. Anos se passaram, e a vida de Renata seguiu cheia de propósito. Ela se casou com um jovem que também havia encontrado na igreja a força para superar suas próprias batalhas. Juntos, eles criaram 2 filhos, ensinando-lhes desde cedo o mesmo princípio que mudará sua história: a fé não é só para os momentos fáceis, mas especialmente para quando tudo parece perdido. Mas um dia, a prova voltou a bater à sua porta. Desta vez, não era ela quem estava doente, mas seu filho mais velho, Lucas, de apenas 8 anos. Uma febre alta que não baixava, exames que não davam respostas claras, e os médicos, com rostos sérios, falando em possibilidades que nenhum pai quer ouvir. Renata sentiu o chão tremer debaixo dos pés. Como poderia ela, que tanto falava de milagres, enfrentar aquilo sem desabar? Foi então que se lembrou das mãos que a carregaram até a pia batismal, dos irmãos que oraram por ela sem cansar, da voz do pastor dizendo: Deus não desampara os seus. Com lágrimas nos olhos, mas com a mesma fé que aprendeu ainda menina, ela levou Lucas para a igreja. Não com desespero, mas com a certeza de que, se Deus já a tirara das trevas uma vez, ele faria novamente. Naquele culto, enquanto as mãos dos obreiros se uniam em oração sobre a cabeça do menino, Renata fechou os olhos e viu, como num filme, a cena de sua própria cura. Ouviu novamente os cânticos de vitória, sentiu o mesmo calor no peito. E então, como um sopro de Deus, Lucas abriu os olhos, sentou-se no banco e disse, confuso: Mãe, a dor foi embora. Os exames nos dias seguintes confirmaram: não havia mais vestígios da doença. Os médicos chamaram de a remissão inexplicável. Renata chamou de Deus sendo Deus. A notícia se espalhou, e muitas pessoas que antes duvidavam começaram a buscar a igreja. Não por causa de Renata ou de Lucas, mas porque viram que ali, entre paredes simples e corações sinceros, Deus ainda operava como nos tempos da Bíblia. E Renata, agora com os cabelos já marcados por alguns fios brancos, continuou sua missão: contar para quem quisesse ouvir que milagres não são coisas do passado. São para quem crê, para quem persiste, para quem, mesmo com as mãos trêmulas, entrega tudo nas mãos dele. Porque no final, a maior lição não era só que Deus cura. Era que Ele está presente. Nas noites de choro, nas orações sussurradas, nos abraços dos irmãos que não deixam ninguém desistir. E isso, Renata sabia, era um milagre que se repetia todos os dias dentro daqueles muros e além deles. Anos se passaram, e a história de Renata e Lucas já não era mais só uma lembrança na igreja. Ela havia se tornado uma semente plantada em muitos corações. Entre eles, estava o de uma jovem chamada Mariana, que chegou arrastando uma dor que parecia não ter fim. Ela tinha apenas 23 anos, mas carregava nas costas o peso de um diagnóstico que os médicos chamavam de sem esperança, uma doença degenerativa que, aos poucos, lhe tirava os movimentos, a fala e até a capacidade de respirar sozinha.
Mariana entrou na Universal empurrada pela última esperança de sua mãe, uma mulher de fé que, mesmo com as lágrimas nos olhos, não deixava de dizer: Deus ainda faz milagres, minha filha. Eu vi com meus próprios olhos. Ela se referia a Renata, que agora, com seus cabelos quase todos brancos, ainda estava ali, sempre na primeira fila, sempre com um sorriso para quem chegava quebrado. No início, Mariana não conseguia nem levantar os braços para louvar. Sentada na cadeira de rodas, com o corpo fraco e os olhos cheios de medo, ela ouvia os testemunhos, as orações fortes, os gritos de vitória. E algo dentro dela começava a mexer. Não era só a doença que a definia, era também aquela fé teimosa que insistia em nascer, mesmo quando tudo dizia que não havia mais jeito. Uma noite, durante uma corrente de oração, o pastor chamou todos os que precisavam de um milagre para irem à frente. A mãe de Mariana a empurrou gentilmente, e lá estava ela, tremendo, com as mãos frias e o coração acelerado. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que Mariana nunca tinha visto antes. Em nome de Jesus, esta doença não tem mais poder sobre você. Levante-se, em nome do Senhor. No primeiro segundo, nada aconteceu. Mariana sentiu o peso do silêncio, a expectativa dos olhos sobre ela. Mas então, como um sopro que vem de lugar nenhum, uma força estranha percorreu seu corpo. Primeiro, foi um formigamento nos dedos. Depois, um tremor nas pernas. E, de repente, como se alguém a puxasse por dentro, ela sentiu os músculos respondendo. Com lágrimas escorrendo, Mariana segurou os braços da cadeira e se levantou. Não foi um movimento perfeito. Seu corpo ainda estava fraco, os passos eram incertos, mas ela estava de pé. A igreja explodiu em gritos, em choros, em louvor. Sua mãe caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos, balbuciando obrigada, Jesus, obrigada. Renata, lá da frente, sorria com os olhos brilhantes, como se dissesse: eu não falei? Ele ainda faz. Nos dias que seguiram, Mariana voltou ao médico. Os exames, que antes mostravam uma doença em progressão acelerada, agora apresentavam uma melhora inexplicável. Os médicos coçavam a cabeça, murmuravam sobre remissões espontâneas, mas Mariana e sua mãe sabiam a verdade: aquele não era um acaso. Era a mesma mão que tinha tocado Renata anos antes. Era a fidelidade de um Deus que não muda. E assim, a história se repetia. Não da mesma forma, não com as mesmas pessoas, mas com a mesma essência, a de um Deus que não desiste de ninguém. Mariana, que antes pensava que sua vida estava acabando, agora estava na universidade, estudando para ser fisioterapeuta. Quero ajudar outras pessoas a acreditarem que não estão sozinhas, ela dizia, com uma força na voz que antes não existia. Renata, agora com os ombros um pouco mais curvados pelo tempo, ainda ia à igreja toda semana. Às vezes, ela e Mariana se encontravam no corredor, trocavam um abraço apertado, e nenhuma das duas precisava dizer nada. Elas sabiam. Sabiam que milagres não são só as curas que viram, mas também as vidas que foram restauradas, os medos que se transformaram em coragem, as noites de desespero que viraram manhãs de esperança. Porque a Universal não era só um lugar de paredes e bancos. Era um lugar onde Deus escolheu mostrar que Ele ainda fala. Que Ele ainda toca. Que, mesmo quando tudo parece perdido, uma oração sincera, uma fé do tamanho de um grão de mostarda, pode mover montanhas e mudar destinos. E isso, para quem já viu, não é lenda. É realidade. É a prova de que, quando Deus entra na história de alguém, nada jamais volta a ser como antes. Anos se passaram desde aquele dia em que Clara entrou pela primeira vez na Universal, arrastando os pés, com o coração pesado como chumbo. Agora, ela olhava pelo espelho do banheiro e quase não reconhecia a mulher que via refletida ali. Os olhos, antes inchados de tanto chorar, brilhavam com uma luz que não era só alegria, era propósito. As mãos, que tremiam ao segurar um copo d'água, agora seguravam com firmeza a Bíblia que ela levava para todo lugar, sublinhada, marcada, vivida. Mariana também tinha mudado. A menina que chegará com a mãe, encolhida entre os bancos, agora estava na frente do altar, microfone na mão, liderando o grupo de jovens. Sua voz, antes tímida, agora ecoava com uma autoridade que só vem de quem conhece o poder de Deus na prática. Se Ele fez por mim, Ele faz por você, ela dizia, e as pessoas acreditavam.
Porque quem olhava para Mariana via não só uma jovem falando de fé, mas uma prova viva de que Deus restaura o que estava quebrado. Clara nunca esqueceu o dia em que a pastora a chamou no final do culto. Deus tem algo para você, ela disse, com aquele sorriso que parecia enxergar além das aparências. Clara não entendeu na hora, mas obedeceu quando a pastora pediu que ela começasse a visitar as mulheres do bairro, levasse uma palavra, orasse com elas. Você já passou pelo fogo. Agora é hora de ajudar outras a saírem dele, disse a pastora. E Clara, que um dia pensou que não tinha nada para oferecer, descobriu que sua própria história era a maior ferramenta que Deus poderia usar. Foi assim que ela conheceu Dona Rita. Uma senhora de cabelos brancos, moradora de uma casinha simples na periferia, que há anos lutava contra uma doença que os médicos diziam não ter cura. Clara chegou lá com o coração batendo forte, mas com a certeza de que não estava sozinha. Sentou-se ao lado da cama de Dona Rita, segurou sua mão enrugada e começou a contar. Contou sobre as noites em claro, sobre o desespero, sobre o dia em que, no altar da Universal, sentiu algo quebrar dentro dela. Não era ela, era a doença, era o medo, era a maldição que a acompanhava há anos. Deus me curou. Não foi medicamento, não foi sorte. Foi Ele, Clara disse, e suas palavras não eram teorias, eram cicatrizes que viraram testemunho. Dona Rita chorou. Não de dor, mas de algo que há muito não sentia, esperança. Você acha que Deus ainda faz isso hoje? Ela perguntou, com a voz trêmula. Clara não hesitou. Não acho. Tenho certeza. E Ele vai fazer por você também. Naquela noite, as duas oraram juntas. Não com palavras bonitas ou rezas decoradas, mas com lágrimas, com fé, com a mesma urgência de quem sabe que Deus ouve e age. Uma semana depois, Dona Rita estava na Universal. Não em uma cadeira de rodas, como todos esperavam, mas de pé, apoiada no braço da filha, com os olhos brilhando como os de Clara naquele primeiro dia. Os exames, que antes mostravam um quadro sem solução, agora confundiam os médicos. Não entendo, disse um deles, coçando a cabeça. Isso não tem explicação científica. Dona Rita só sorriu. Não precisa. Eu sei quem fez. E assim, a corrente de milagres continuava. Porque na Universal, as histórias não terminavam. Elas se multiplicavam. Cada vida transformada se tornava uma semente, cada testemunho uma chama que acendia outras. Clara, que um dia pensou que sua vida tinha acabado, agora via que Deus a havia apenas redirecionado. Não para uma vida sem problemas, os desafios ainda vinham, as contas ainda apertavam, os dias difíceis ainda existiam, mas para uma vida com sentido. Uma vida onde, mesmo nas tempestades, ela sabia em quem confiar. Mariana, agora com 19 anos, olhava para o salão lotado e lembrava da menina que era. Daquela que escondia o rosto, que tinha vergonha de falar, que achava que nunca seria suficiente. Hoje, ela via jovens como ela, com os mesmos medos, as mesmas inseguranças, e seu coração ardia com um desejo: quero que eles saibam. Quero que eles vejam que Deus não mudou. Que Ele ainda está aqui, esperando por eles. E assim, entre lágrimas e sorrisos, entre orações e louvores, a Universal continuava sendo o que sempre foi, um lugar onde o impossível se torna possível. Onde vidas são reescritas não com tinta, mas com o sangue de Jesus. Onde pessoas como Clara, Mariana e Dona Rita descobrem que, não importa o quanto a vida tenha tentado derrubá-las, Deus sempre tem um plano. Sempre tem um milagre guardado. Porque milagre não é só a cura do corpo. É a restauração da alma. É o medo que se vai, a paz que chega, a família que se reconcilia, o vício que é quebrado, o sonho que ressuscita. É olhar para trás e não reconhecer mais a pessoa que era, porque Deus fez algo novo. E isso, minha amiga, não é religião. É realidade. É a mão de Deus escrevendo histórias que o mundo diz que não podem existir. Mas elas existem. E estão acontecendo bem aqui. Bem agora. Na vida de quem se entrega. Na vida de quem crê. No dia em que Clara entrou pela primeira vez na Universal, ela não sabia que estava pisando em solo sagrado. Não imaginava que aquele seria o lugar onde suas lágrimas de dor se transformariam em lágrimas de gratidão. Ela veio arrastando os pés, o coração pesado como chumbo, depois de mais uma noite sem dormir, ouvindo o médico dizer que não havia mais o que fazer.
O câncer havia se espalhado. As palavras em estágio avançado ecoavam em sua mente como uma sentença sem apelação. Mas dentro daquele templo, algo mudou. Não foi o ar-condicionado, não foi o sorriso da obreira que a recebeu na porta. Foi uma presença. Uma paz que ela não sentia há anos. Clara se ajoelhou no altar, e quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, ela sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo, não de dor, mas de vida. Em nome de Jesus, esta doença sai agora, a voz do pastor ressoou com autoridade. E Clara creu. 3 meses depois, os exames não mostravam nenhum vestígio da doença. Os médicos, incrédulos, chamavam de a remissão espontânea. Mas Clara sabia a verdade, aquilo não era sorte, não era coincidência. Era um milagre. Um milagre que começou quando ela decidiu não desistir, quando ela escolheu acreditar que Deus ainda operava maravilhas e que Ele a amava o suficiente para fazê-lo por ela. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Mariana lutava uma batalha diferente. O vício em drogas havia roubado dela tudo, a dignidade, a família, até a vontade de viver. Ela chegará à igreja arrastada por uma tia, com as mãos trêmulas e os olhos vazios. Não adianta, tia. Eu já tentei parar 1000 vezes, ela murmurou. Mas naquela noite, quando o bispo falou sobre a força do Espírito Santo, algo dentro dela se mexeu. Não foi um discurso bonito que a tocou, foi a certeza de que aquele Deus falava com ela. No culto de libertação, quando as mãos foram impostas sobre sua cabeça, Mariana sentiu como se algo saísse dela. Não foi dramático, não houve gritos. Só uma paz profunda. E, pela primeira vez em anos, ela dormiu sem pesadelos. Sem a voz do vício sussurrando em seus ouvidos. Hoje, Mariana é uma obreira. Não por obrigação, mas porque não consegue conter a alegria de ver outras pessoas livres como ela foi. Se Deus fez por mim, Ele faz por qualquer um, ela repete, com os olhos brilhando. E então tem a história de Dona Rita. Viúva, com 3 filhos para criar e uma dívida que parecia um abismo sem fundo. Ela chegará à igreja depois de receber a notificação de que sua casa seria penhorada. Não tenho mais para onde ir, ela chorou no ombro de uma irmã em Cristo. Mas na Universal, Dona Rita aprendeu que Deus não é só de curas, Ele é de providência. No culto de prosperidade, ela entregou suas contas no altar, simbolicamente, e orou com fé. Uma semana depois, um antigo patrão, que ela nem via há anos, apareceu em sua porta. Rita, eu sonhei com você ontem. Aqui está o que você precisa para quitar tudo. O dinheiro era exato. Nem R$ 1 a mais, nem um a menos. Hoje, Dona Rita tem sua própria padaria. Não é milionária, mas não deve mais nada a ninguém. E toda semana, ela leva pães para distribuir na igreja. Deus me deu o pão, agora eu reparto, diz ela, com as mãos ainda marcadas pela farinha e pela bênção. Essas histórias não são exceções. São o cotidiano de quem decide confiar. Porque na Universal, o milagre não é um evento raro, é um estilo de vida. É a mãe que vê o filho se levantar da cama depois que os médicos desistiram. É o casal que quase se separou, mas renova os votos no altar depois de uma oração. É o jovem que largou a marginalidade e hoje é pastor, pregando a mesma palavra que o salvou. Não é magia. Não é sorte. É a fé em um Deus que não mudou. Que ainda hoje abre o mar vermelho, ainda hoje multiplica pães, ainda hoje ressuscita sonhos. E o melhor de tudo, Ele não faz acepção de pessoas. Não importa se você é rico ou pobre, santo ou pecador, cheio de fé ou cheio de dúvidas. Se você chegar até Ele, com um coração sincero, Ele vai te encontrar. Porque aqui, entre essas 4 paredes, o impossível tem endereço. E esse endereço é o altar. É o lugar onde Deus escreve o final feliz das histórias que o mundo já havia desistido de ler. E então, acontece. É o silêncio que se rompe com um choro de alívio quando a mãe, depois de anos de oração, segura nos braços o filho que os médicos declararam sem esperança agora de pé, sorrindo, como se a morte nunca tivesse ousado tocá-lo. É o casal que, de joelhos no mesmo altar onde quase assinaram o divórcio, agora se olha com os mesmos olhos de quando tudo era promessa, porque Deus não restaura apenas vidas, Ele restaura amor. É o ex-marginal, hoje com as mãos que já seguraram as armas agora levantadas em adoração,
porque a mesma palavra que o condenava o libertou. O milagre não vem com trombetas, mas com o suspiro de Deus sobre o que estava quebrado. Não é um espetáculo, é um abraço do Pai dizendo: eu te vi. Eu ouvi. E não desisti de você. Eis a verdade que dói e cura: Deus não muda o passado, mas reescreve o final. Aquilo que o mundo chamava de anfinha era só a página virada para o capítulo onde ele entra em cena. O altar não é um lugar de fórmulas, mas de encontro onde o impossível se curva diante do eu creio murmurado com lágrimas. Então, o que você faz com sua história inacabada? Leva-a até ele. Não importa se são pedaços, se é cinza, se é vergonha ou medo. Deus não pede que você esteja inteiro para ser salvo, ele se deleita em juntar os cacos. O mar vermelho ainda se abre. Os pães ainda se multiplicam. Sonhos ainda ressuscitam. Porque aqui, entre o chão onde você caiu e o céu que você não vê, há um Deus que escolheu o altar como endereço dos seus milagres. E o convite está de pé: vem. Traga o que sobrou de você. Eu farei o resto.